João 7, capítulo 60. Amém? João 7, capítulo 60. João, capítulo 6. Perdão, é porque eu estou olhando o 7 do lado. É o 7 do ladinho. 6,60. Capítulo 6,60. Que eu estou olhando o 7 aqui do lado, aqui em cima. Capítulo 6,60. O título é: Jesus é abandonado por muitos discípulos. João 6, capítulo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não o criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Eu falei, eu amo vocês porque vocês são cheios da presença de Deus. Aleluia. A Maria também, se não fosse. Mas é que é interessante porque eu falei assim: Senhor, essa palavra é muito dura para estar trazendo e eu não vou pregar isso não. E a Tayane, já a gente falando, ela foi e falou: pastora, vai ter dia que a senhora vai se sentir sozinha, né? E eu falei: foi essa, mas você estava pensando no Getsemane, não estava? Ela falou: teve dia que Jesus se sentiu sozinho. Aí eu pensei: ela está pensando no Getsemane, porque eu estou falando, não, essa palavra que Deus me deu, que foi justamente essa parte onde Jesus é abandonado. Ele prega a verdade, e nesse momento não só tem 12 discípulos, tem um monte de discípulos, mais ou menos 70, e uma multidão. Nesse momento Jesus é abandonado por falar a verdade. E ele vira para os 12, imagina a dor que ele devia estar sentindo. Sabia que ele ia morrer, que eu acabei de falar, mesmo que vocês não fossem cheios da presença de Deus, eu os amaria, né? Mas é mais fácil amar vocês. Mas a verdade é que nesse momento, ele, como diz os pastores por aí, conjecturar, né? Ele pensou: eu vou morrer pelos que me abandonaram, eu vou morrer pelos que estão me negando, os que estão me virando as costas, né? Aí ele vira para os 12: vós vão se retirar? Os 12, desde o começo, desde o princípio. E aí Pedro vai e responde: Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos visto e crido que verdadeiramente tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estão falando: agora temos visto e crido que verdadeiramente Cristo, você veio trazer a salvação. Nós temos visto tudo o que você tem falado está acontecendo, as profecias estão acontecendo. Nós temos visto, nós temos crido, tu verdadeiramente, tu és o Cristo. Tu veio trazer a redenção, tu veio trazer a salvação. Mas nesse momento eles estão sendo abandonados. Quando a Tayane chegou aqui, eu estava falando sobre liderança com a Tayane Camarluce. E estava falando sobre coisas que o Espírito Santo me deu no meio da minha caminhada. O mais interessante, que eu até falei, né, Tayane? Quando eu vim fazer um curso de liderança,
Eu ria, porque aquilo tudo o Senhor já tinha me ensinado. E era mesmo a liderança de empresas. Por isso eu achei tão lindas as oportunidades, porque eu vi as Ans aqui falando exatamente o que Deus estava botando no meu coração todos esses anos e hoje para pregar. Da liderança, né? Como é dentro de uma empresa? É da mesma maneira dentro de uma igreja. A diferença é que dentro da igreja a gente quer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Achei interessante, gosto muito da tua sinceridade. Falei até para a Dani, fala para mim, né? Eu prefiro ouvir assim para a gente poder conversar. Não gostei, pastora, tal. Porque você falou, eu estava lá pelo salário. E na casa do Senhor, a gente não vê salário. Quando a gente não vê salário, a gente... Me perdoa o discurso, mas foi o que Deus me deu e vocês falaram na oportunidade. Eu sei que muitos aqui trabalham. Então não estou falando só com quem está, até quem não está, né? Mas a gente chega a hora que a gente quer, a gente vem no dia que a gente quer, a gente faz da maneira que a gente quer. Hoje eu acordei de manhã com Deus me falando da solidão dele. Sabe o que é isso? E ele me deu essa palavra. E eu não sabia que durante o dia eu ia ter algumas decepções, né? Que era o que eu estava falando aqui. Uma pessoa que eu tenho certeza absoluta, Tayane, como eu tinha que você estar aqui, estar conosco, o Ministério Infantil foi para outra igreja. Por que foi? Porque lá tem ar-condicionado, porque lá o tempo é grande. É mais fácil você pegar uma igreja que já está pronta do que você vir cavar o poço para fazer um alicerce de uma igreja. Mas essas pessoas não sabem que os primeiros aparecem na foto. Quando lá no futuro os jovens for olhar e falar assim, esses aqui que são os fundadores, esses aqui que são os primeiros membros, aparecem nessa foto, né? Os anos passam e nós somos o alicerce de uma igreja que provavelmente ninguém deu nada. A palavra de Deus fala que Jacó, ele cavava um poço para beber água. Aí tomavam o poço dele. E tinha gente que entulhava, ou seja, eu nem bebo, nem quero que outros bebam. E isso o líder tem que entender. Como eu falei para a Tayane, eu tenho certeza absoluta que tu é líder de jovens. Tinha outra pessoa no seu lugar, mas a pessoa não quis. Eu estava num monte, orando, e Deus me tomou e eu entreguei profecia para a pessoa. Eu falei assim, Deus está me mostrando, eu te capacitando, eu e o João, te capacitando, porque eu vejo você liderando jovens. Mas sempre que a pessoa vinha para a igreja, ela não pensava nela fazer para Deus, mas o que Deus poderia fazer para ela. E isso atrapalha um pouco. Eu estava A gente sempre que está aqui, né, Maria, a gente cita o nome do nosso primeiro pastor, porque é a nossa raiz, pastor Maurício, né? A gente sempre cita, olha, ela ali citou o louvor, porque ele era exemplo, era referência. Então ele nem sabe que tudo o que ele falou ficou gravado no nosso coração para hoje a gente está aqui, né, Maria? Firme, na rocha. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi já um ministério de louvor pronto. Músicos, né? Jovens, líderes de jovens, né? Já tinha profeta. Não precisava de mim, o que eu ia fazer lá? Mas eu orei, seu Roberto, num cantinho, eu falei, poxa Deus, eu queria tanto fazer alguma coisa dentro da sua casa, na sua igreja, mas eu olhava, eu não sabia cantar. Cantava mal pra caramba. Tô falando sério, hoje eu canto bem a beça. Me perdoem vocês gostando ou não gostando. Vocês gostando ou não gostando, eu canto bem a beça. Um roxinol, como disse uma música. Pô, você não tem noção. Eu cantava antes do cantor, eu não tenho culpa, né? Eu já falei isso. Os cantores, eles atrapalham, né? O cantor estava lá na frente, eu ainda estava aqui atrás, ou eu estava lá na frente, o cantor estava aqui atrás, eu, em grupo, imagina, o pessoal ficava doido, né? E eu sempre cantei alto, então atrapalhava todo mundo. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Tudo pronto, não sabia fazer nada. E hoje eu entendo
que era o Espírito Santo de Deus. Naquela época eu não entendia. Porque eu do nada eu olhei para cima e vi uma teia de aranha. E eu comecei a observar. Por quê? Porque eu criei meus filhos fazendo faxina. Então de limpeza eu entendia. Para mim, eu não sabia nada. Para mim, não tinha nada dentro da casa do Senhor que eu pudesse fazer. Mas de limpeza eu entendia. E eu comecei, né, Maria? A gente vê longe, né? Olhamos hoje, dentro da nossa casa a gente não vê nada. Não enxerga nada, né? Pelo amor de Deus, a pia que toda hora parece um prato, parece mágico, um cesto que nunca está vazio, uma roupa, né? Tu ainda não sabe o que é isso não, Tayane, deixa os filhos chegar. Mas na igreja, eu olhei, né? E eu prestei atenção. E eu pensei, irmãos, hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus, eu pensei, nem que fosse uma faxina. E o pastor Maurício tomado, por isso que eu falo, Tayane, é do altar que vai. O altar tem que... Pastor Maurício, sem ouvir meu pensamento, porque ele não tem esse poder, ele gritou pela primeira vez: e sábado tem faxina, hein? Quero todo mundo aqui. Deus estava me chamando, quer fazer faxina na minha casa? Aí era eu e a Lena. Só dava gente fazendo faxina. Me perdoe que eu estou gravando para botar no YouTube, quem vai ouvir. E eu creio que o pastor também. Era só eu e ela fazendo faxina. Começou a encher quando o pastor começou a usar o escritório para estudar, porque Miguelzinho, as meninas não deixavam ele em casa estudar, porque só era ele que pregava, né, Maria? Só tinha ele para pregar. Então ele passou a ir para o escritório, aí começou a encher de gente na faxina. Eu vi gente ir de calça nova fazer faxina e falar: calma, pode bater cloro. Foi fazer faxina? A gente olhava eu assim, a Lena. A gente começou a ficar nervosa, porque a faxina era feita tão de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas a gente não estava fazendo, me perdoe, nosso pastor, que a gente amava muito, não estávamos fazendo para ele, nós estávamos fazendo para Deus. Mas as pessoas que estavam lá estavam fazendo para o pastor. Tu tinha que ver, lá estava assim por cima. Aí a gente virava e falava: irmã, tem que virar porque tem que arrancar os chicletes. Ela nem sabia que tinha chiclete embaixo das cadeiras. Aí um dia falando pro pastor, o pastor: não quero mais ninguém botando chiclete embaixo da cadeira, porque nós achamos isso um absurdo. Se não bota chiclete na cadeira da minha casa, por que eu vou botar chiclete na cadeira da igreja, da casa do Senhor? Se eu não jogo papel no chão da minha casa, ou quando eu jogo, quando eu estou escrevendo, daqui a pouco cato tudo, né? Limpo tudo. Por que eu jogo na casa do Senhor? A palavra que Deus me deu, tem uma geração, desde Gênesis, e eu creio que até Apocalipse, que não faz para Deus, ela faz para o homem. Diana não quis hoje participar do culto, eu também não insisti. Diana cismou para congregar na igreja ali, renovou a aliança lá embaixo, isso doeu meu coração. Foi renovar a aliança lá, eu falei: tu não falou que era filho de pastor? Mãe, eu renovei a aliança, toda feliz. E esses dias ela falou: mãe, eu posso ir porque vai ter dança, e Diana adora dança. Mas não tem um projeto na nossa igreja para dança? A palavra que Deus me deu hoje, você já se perguntou? Ou perguntou melhor para ele? Porque eu quero a minha filha aqui, irmãos. Eu amo a igreja lá, está cheia de jovem, tem líder de jovem, já tem dança, já tem peça, já tem tudo, já está estruturado. É uma equipe, a igreja lá é pequenininha também, mas é uma equipe. Mas eu queria a minha filha aqui do meu lado. Tu não queria, Zanza, o Cauã aqui, o Caio aqui? A gente quer. Eu não quero a Stephanie. A Stephanie outro dia saiu com a Rebequinha. Eu falei: meu Deus, Jesus. Mas aí Deus falou comigo: deixa. Tu não está falando de mim para ela um tempão, ela não ouve? Deixa eu usar outros para falar. Porque eu queria que estivesse aqui louvando, porque eu sei que elas são do ministério de louvor. Eu falei: meu Deus, eu estou orando para o ministério de louvor, elas vão louvar lá na outra igreja. Amém, a outra igreja. Mas eu queria minhas filhas aqui. A gente quer eles perto. A gente quer junto.
Daiane falou, não estou preparada. E, gente, que coisa excelente. Eu falei para ela, você chegou no final. Todos os dias, não tem um dia que eu não ore e fale, Senhor, me capacita, porque eu não me vejo como pastor. Será que eu estou pregando direito? Será que eu estou falando o que é certo? Estou falando o que o Senhor me ensinou. Mas será que é mesmo? Hoje eu estava orando, será que eu estou soberba? Senhor, olha aí, vê aí se tu me mostra, me abate. Eu falo, bate de leve, mas me abate. Não me perde não, Jesus, porque eu tenho visto grandes homens e mulheres de Deus se perdendo. Eu chamei uma pessoa para estar junto com a Tayane. Você foi primeiro, sabe por quê? Primeiro porque Deus me deu o seu nome. E segundo que quando Deus me deu o seu nome, Deus começou a usar. Primeiro foi o Alexandre, depois foi direto. Quando essa menina louva, tu lembra disso? Como eu sinto a presença de Deus? Eu falei, mas não é só ela que louva. Eu louvo também. Não sente? Os demônios tudo saíram. Que som horrível. Não sente? Ou seja, foi confirmação. Eu não chamei ela para líder de jovens, chamei ela para o ministério de louvor, mas olha como Deus confirma. Olha como Deus nos capacita e a gente não percebe. Falei aqui que Jacó cavava poço e os outros entulhavam, mas ele nunca desistiu de cavar. Nunca. Na mulher de Samaria, João 4, o poço que está lá é o poço de Jacó. O poço que agora até lá está em Israel é referência. Ele nunca desistiu de cavar, mesmo quando os outros estavam entulhando. E sabe por que entulhava? Porque sabiam que aquela água era diferente. Porque sabiam que aquela água ia matar a sede de muita gente. Porque sabiam que esse poço hoje estaria onde está, no mesmo lugar. Eles sabem. Eu estava dentro de uma igreja, reinando em vida, e eu estava muito quebrada. Até hoje eu tenho dificuldade em entender. Vocês falam, pastora, a frase ainda não cai. Como vocês me chamam de pastora, porque a frase não cai muito bem. Mas vocês estão com uma pastora, inclusive meu marido, que veio de baixo, irmão, de muita perseguição. Como eu falei para a Tayane, eu já peguei uma vassoura e me tiraram a vassoura, porque o pastor, não é que queriam limpar, é que queriam aparecer para o pastor. E eu orando a Deus, chorando, eu falei, Senhor, eu estou me tirando o ministério da vassoura. Tiraram meu ministério da vassoura para aparecer para pastor, porque não estavam limpando direito. E quer matar uma faxineira que limpa direitinho, varre de qualquer jeito, né? A gente gosta de fazer com excelência. Tô falando sério, na minha casa está suja, mas eu trabalhei numa casa durante anos, fazendo faxina. Quando minha mãe ficou ruim, minha patroa eu não via, eu pegava a chave na mão dela, entregava na mãe dela de novo à noite, eu não via. Ela deixava uns bilhetes, meu pagamento. E eu trabalhei durante anos na casa da dona Neide do seu Luiz. Quando minha mãe ficou doente, eu quis tirar minha mãe do hospital. E eu estava grávida, eu falei, dona Neide, arruma outra pessoa para estar trabalhando, porque eu, além de estar grávida, eu vou tirar minha mãe do hospital. E eu já conversei com a minha irmã, quem vai cuidar dela sou eu. Sabe o que ela falou para mim? Ela achava que minha mãe ia morrer. O pessoal achou um absurdo, mas eu entendi o ponto de vista dela. Ela, não, Márcia, nós vamos ficar fazendo faxina, eu, Luiz, Cristiano e Luizinho vamos ficar fazendo faxina e vamos esperar você voltar. E eu falei, dona Neide, isso pode durar 1 ano. Não me interessa, nós vamos esperar. Sabe o que eu entendi nessa hora? Vale a pena trabalhar sem roubar. Vale a pena trabalhar direito. Porque as pessoas te valorizam. Ele era diretor da Vale do Rio Doce. Ela era diretora de uma grande empresa. A filha dela, o filho também estudavam. Um pessoal iam fazer faxina, porque não queriam botar outra pessoa no meu lugar. Eu pegar um sábado de folga deles e iam fazer faxina à maneira deles, porque não queria. Vale a pena, Zanza. A pastora de vocês já acordou de manhã com Deus falando assim, Daniel,
Daniel, eu nem abri o olho, Maria. Eu pensei assim, meu Deus, lá vem cova. É cova. Daniel, cova dos leões. E eu estava aqui com um menino, o menino manifestou, era radinho, ali da Vila Aliança. E o menino manifestou, arrumou uma encrenca aqui, não sei como não morreu. A menina estava até falando, porque ela viu em visão, né? Ele chegou a puxar uma arma para o Júnior, né? Ele, na verdade, ele manifestou. E eu falei, Júnior, vai com as meninas lá para a igreja que eu vou com ele. Porque, na verdade, a rua já estava, né? Então, vale a pena. Porque se não mataram ele é porque sabiam que eu era. Se o filho dela era bandido, hoje é um pastor, ela vai conseguir dar jeito nesse também. E eu falei, Júnior, vai com as meninas que eu vou. Aí eu ajudei ele a trocar de roupa, orei, expulsei o demônio, botei, calcei o sapato, puxou o revólver pro meu próprio filho, o Júnior, ficar de bobeira. Foi na vila, pegou o revólver e deu no controle, porque um amigo estava em casa, o Marcelo, e ele falou assim, Ana Carla, eu senti de ir lá na Márcia. E largou ela, a esposa. Ele tinha acabado de ir na Vila Aliança buscar arma. Ele sentiu. Quem sentiu? O Espírito Santo tocou ele para vir aqui. Porque ele já estava, como ele estava manifestando, ele já não estava me respeitando também, né? Tinha o menino também. E quando ele foi buscar arma, ele veio. Quando ele veio, bateu, eu expliquei para ele, ele olhou o que foi, eu expliquei. Quando bateu no portão, ele veio, o Marcelo, e falou, o que foi? O que foi? Aí ele recuou, porque ele esperava dar de cara comigo. E ele veio com a arma para matar o Júnior, ou seja, o Espírito Santo no controle das coisas. Ele foi andando até lá, ele andando, a arma quase caiu, um menino de 14 anos. Andando. E ele conseguiu fazer ele devolver a arma lá na boca, pegou, trouxe ele aqui. Ele voltou para pegar a esposa dele, o Júnior foi com as meninas, expulsamos o demônio. Aí eu fui, ajudei ele a calçar o tênis e tal, e levei para a igreja. Mas quando cheguei na igreja, ele já estava animado, ele foi. Quando o menino veio me orar, que tinha os diáconos que oravam, o menino falou assim, Márcia, eu vou te avisar para você não passar nenhum constrangimento. Eu acordei de manhã com Deus falando, Daniel, eu esperava o quê? Cova. Vou te avisar para você não passar nenhum constrangimento. Veja, o meu dia é difícil, né? Demônio manifestando na minha casa, Deus no controle. O único lugar que você espera estar é dentro da casa do Senhor, em segurança e guardado. E eu falei, fala. Ele é que teve uma reunião e o assunto era você. Você está proibida de orar na igreja. Aí eu penso assim, tá. Aí entrei. Aí voltei. Eu falei, não, me explica aí direitinho. Essa oração que tem aí de manhã, que a gente fica de joelho, que todo mundo... Eu me segurei para falar, que todo mundo fala, nossa, como Deus te usou. Eu estava em casa falando, né? Falei, essa oração aí de manhã, tu não pode participar. Sonhando que eu tocava nas pessoas, elas eram batizadas. Eu tocava nas pessoas, eram curadas. Eu tocava nas pessoas, repreendia demônio. Então eu não entendia como é que houve uma reunião e onde o assunto era eu. E eu estava proibida de orar. E nisso, eu sou um pouco debochada, quando estou nervosa, estou rindo. Eu voltei, Zanza, rindo, e falei assim, e andar na rua falando com Deus? Porque eu ando na rua orando. Os outros pensam que eu sou maluca. Aí ele ficou me olhando. Só que tem hora que dói. Eu entrei, sentei do lado do menino, e eu não aguentei, comecei a chorar. E a coisa mais difícil é eu chorar na frente de alguém. Eu tenho um autocontrole tremendo. Posso estar toda quebrada, Zanza, mas eu não choro. Para eu chorar é porque me pancaram legal. E eu comecei a chorar. E eu falei, bati nele, deixei o Júnior com as meninas e falei, vamos numa igrejinha. E fomos numa igrejinha aqui. Um quadradinho pequenininho, irmão. A gente fica em pé espremido, da Meire, missionária Meire. Cheguei lá, pessoa que não chora, baixei a cabeça, comecei a chorar, vem todo mundo. Aí eu, caramba, melhor ir pra casa já que eu tô sem controle, né? E pela primeira vez eu falei, Meire, posso ir no seu banheiro? Ninguém pedia porque é dentro da casa, né?
Ela pode. Fui lá, lavei o rosto. Deus não me deixa chorar na frente dos outros. Aí voltei, também ele lá pregando. Bateu no meu ombro e tu vai pregar hoje, hein? Essa mulher maluca? Será que ela não sabe que eu fui proibida de orar? Como é que ela fala que eu vou pregar? E o Júnior tinha, acho que, deixado as meninas. Acho que o Júnior foi pra lá porque eu acho que ele ia fazer alguma coisa, não sei. E eu preguei e o Júnior achou lindo a minha pregação. Falou: mãe, como Deus te usou. Então quem me proibiu de pregar não foi, de orar não foi Deus, foi o homem. Vocês têm uma pastora que acordou um dia de manhã com Deus falando assim: Micaías, estava falando isso antes contigo, né, Maria? Eu nem abri o olho, falei: faz isso com Deus. Sabe quem é Micaías? Micaías era o profeta que apanhava por falar a verdade, enquanto um montão falava o que o rei queria ouvir. Então Micaías vivia apanhando porque falava o que Deus mandava falar. E não preciso nem te falar, que eu estava até falando: Maria, nunca saí de casa sem trocar a roupa da minha mãe, sem botar uma vitamina. Eu saí sem escovar o dente, sem lavar o rosto, andando, e Deus só falando: vai até aquela igreja lá. Cheguei lá com o olho cheio de remelo, com medo de falar porque eu não tinha escovado o dente, querendo saber o que eu estava fazendo ali, 6h pouca da manhã, que abria 5h pouca a igreja. Eu falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí daqui a pouco Deus, me deu a profecia. Não era para o povo, era para a mesa de oração. Concerto para os líderes. Então tu pensa, a pastora de vocês era usada para pastores. Tem noção do quanto eu já apanhei nesse lombo? Eu nunca pedi a Deus para ser pastora, nem nunca achei que eu ia ser capacitada. Mas em todos os lugares que Deus me colocou, ninguém queria estar. Depois que eu ia e começava a dar fruto, queriam me tirar. Eu era líder de crianças, as crianças vinham sozinhas, já tinha quase 40 crianças. E um dia chegou uma doida lá, e a doida falou assim: tu não está dando aula direito, tu não está fazendo nada direito. Sabe, eu vivo falando essa frase, tem um tempo que eu não falei, Marlúcio. O problema de quem está chegando agora na nossa vida é que não conhece o nosso passado e o como foi que a gente chegou até ali. Ela chegou e falou: você não está dando aula direito? Você não estou gostando, as crianças assim, posso botar outra pessoa no teu lugar? Não preciso dizer que nesse momento eu estava muito quebrada, porque eu estava embaixo de perseguição. Sabe o que é a perseguição? Os outros caluniam. Já parou, Zan? Os outros acham dizer que tu está traindo o Alexandre sem que tu está traindo? E tu chorar e falar: Deus, e agora para limpar minha reputação, Senhor? Só o Senhor sabe que eu não fiz. Só o Senhor sabe que eu não fiz. O diabo querendo te enfraquecer, ele vai usar de todas as armas para te derrubar, porque o diabo sabe quem você vai ser lá na frente. E ela falou assim: posso botar outra pessoa? Eu falei: pode. Pode. O João fora da igreja, né? Eu falei: pode. Eu saí. Botaram outra pessoa. Não quero nem saber quem foi. O que eu sei é que as crianças saíram todas da igreja. Eu consegui reunir quase 40 crianças. É porque quando estava perto de eu sair, chegou mais uma galera que eu precisava pegar endereço. Eu tinha endereço de todo mundo, telefone, para se sumir e ir atrás. Então chegou uma galera que eu não consegui pegar o nome, mas quase 40 crianças. Me tiraram, Zanza, sem dor nem piedade. Por quê? Porque estavam vendo peça de teatro, estavam vendo as crianças louvando, estavam vendo as crianças dirigindo o culto, estavam vendo as crianças orando. Criança orando e repreendendo o demônio. Aí estavam pensando que era fácil. Me tiraram. Depois as crianças, eu fiquei sabendo. Aí eu te pergunto, veio da parte de Deus isso? Se as crianças todas saíram, estão fora da igreja? Não preciso nem dizer que a história dessa igreja, né, Marlúcia? Eu e o João como pastores de uma igreja. Chegou um casal de pastores lá, aliás, chegou uma pastora e um homem que não sei quem é, nem sei até hoje o que é, que andava com ela, e até casado eles não eram. Chegaram na igreja dizendo que é casado. E eu pregando um dia, eu falei: Júnior, tu tem certeza que é casado? Porque eu estava pregando e a vontade que eu tinha de falar: pastora fulana, tu é casada? Porque tá queimando aqui um negócio aqui, eu tô, sabe? Tem muita gente chegando dizendo que é pastor, chegando dizendo que é, chegando dizendo que é.
Tá entendendo? E nesse dia Deus ainda falou, leva a tua certidão. Eu falei, para que isso? Mas na hora de pregar, que eu mostrava, queimava, e a vontade que eu tinha de olhar para trás, não era para o povo, era para a liderança. E o Júlio ainda falou, mãe, engraçado você falar isso, que esses dias Deus estava me incomodando. Mentiras no altar. E eles queriam o meu lugar e queriam o lugar do João. Então tu imagina, a gente orando, as coisas acontecendo, e um casal tramando porque achava que a gente vivia de dízimo. E eu ainda falei, pastor, tu vigia aí, pastor presidente, tu vigia aí porque eles pedem muito dinheiro, eles estão achando que a gente come desse dinheiro. E eles estão querendo o nosso lugar para ter acesso ao dízimo, porque eles estão achando que a gente tem. A gente dava cesta básica, o João dava dinheiro, mas só que eles queriam tudo. E tudo não, tudo era para a obra. O João trabalhava, tinha um dele, fazia os biscatezinhos dele. Se a gente não pegava, por que eles acham que tinha que viver? Mas enquanto eles não arrumaram um monte de mentira, um monte de calúnia para nos tirar de lá, eles não sossegaram. E o pior dia, o dia definitivo, eu estava no monte entregando para tal pessoa que ia ser líder de jovens. Eu entreguei ali e era tão de Deus que ele falou, eu estava orando, e a senhora falou tudo que eu estava orando hoje. O dia inteiro eu fiz um monte de pergunta para Deus e Deus me respondeu. Nós descemos um monte, ele se ajoelhou e ficou lá um tempo orando. Se ele não é o líder, não é culpa de Deus. Deus chamou. Deus chamou. E enquanto ele faz a obra do Senhor, Deus trabalha na vida dele, na casa dele. A gente às vezes não percebe isso. Por quê? Não vou entrar em detalhe, mas os filhos dele eram quem mais precisava de um líder de jovens. Quando ele fosse se capacitando para ser líder, ele ia ser uma pessoa melhor como pai, para ganhar os próprios filhos. Entendeu o mistério? E enquanto eu estava lá entregando, mentiras estavam sendo faladas. Quando eu cheguei em casa, já estava assim de áudio. Os pastores conseguiram ficar com o nosso lugar. Eu estava orando um dia dentro do quarto, comecei a falar em línguas. Nisso que eu comecei a falar em línguas, Deus falou, vou fechar a igreja, e me mostrou em visão. Aí eu mandei um áudio para o pastor presidente. Eu vi a igreja fechada, vou entregar na sequência. Eu vi a igreja fechada primeiro, as portas fechadas. Depois eu vi a igreja aberta e as pessoas arrancavam as coisas. Coisas essa que Deus já tinha me falado, não aceita oferta. E eu tinha entregado para o pastor. Pastor, tem coisa aqui que está sendo ofertada que Deus está falando que não é para pegar. Deus me mostrou em visão, Tayana, as pessoas arrancando as coisas, porque na verdade não deram para Deus, deram para o homem. Mas a voz de Deus no meu ouvido, estão saqueando a minha casa. Não roubaram o homem, roubaram a Deus. Porque quando eu dou algo para Deus, eu não posso pegar de volta. Não interessa o que aconteceu. Então roubaram a Deus. Vocês estão embaixo de uma liderança que vocês têm que entender que se eu estou empurrando vocês para frente, é porque eu vivia me empurrando para trás. E não é para trás que a gente empurra um servo do Senhor. Eu já levei para a igreja uma menina que Deus queria mudar ela de uma igreja, vamos supor, fria, não vou falar onde era, mas na verdade ela estava gelada, para uma... Eu levava ela toda pintada, ela é bem maior, ela é do tamanho de João, assim, a gente abraçada, porque na verdade ela estava drogada. E eu falava, tu vai assim mesmo para a igreja. Chegava lá, Deus começou a limpar ela de todos esses remédios doidos que psicólogo fica mandando tu tomar, depois tu fica viciado e não consegue mais largar. Que Deus tá nesse negócio, esses remédios malucos, aí tu não consegue, né? Mas largar, ela estava viciada nisso. Ela veio participar do ministério de louvor, veio a ser líder de jovens, veio a estar casada hoje com um grande amigo meu. Amigo esse que eu não conhecia. Ele morava numa casa simples lá na Penha, amigo da Ana Paula. E ele, desempregado morando na casa do pai, ele falou, Deus, eu queria casar, queria que minha esposa fosse assim.
E ele, sincero, que Deus gosta disso, falou assim: só me dá uma esposa, Deus, quando eu estiver trabalhando, porque senão eu vou cair em fornicação. O Senhor já vai me dando condições de casar, porque anos sem fazer, né? A gente vai ter que namorar de longe. Aí o que Deus fez? Deus fez ele passar no concurso para a guarda municipal. Praticamente naqueles dias, eu e minha irmã conversando aqui, minha irmã falando dele, eu falando dela. E a minha irmã veio falar assim, eu lembrei de outra coisa aqui. A minha irmã falou assim: nossa, parece que você está falando de fulano. E você falando de fulano. Eu falei: vamos casar esses dois? Aí começamos a ligar, ele ligou. Verdade que a minha varoa está aí? É. Eu era da igreja tal, ela também. Eu sou líder de job, ela também. Eu gosto disso, ela também. Estão casados hoje. Enquanto ele estava fazendo a obra de Deus, Deus já estava movimentando ele passar no concurso, tirar ele de uma casinha simples, casar com uma varoa. Tu tem que ver esse homem pregando. Tu acha que ele nasceu pregando, Alexandre? Tem que ver ele pregando. Agenda lotada. Cheio da presença de Deus. Palavra que Deus me deu hoje: vamos fazer tudo para Ele. Vamos cuidar da casa do Senhor. Pergunta a Deus: o que eu posso fazer para essa igreja crescer? Porque eu quero fazer parte desse poço. Eu não quero que a Diana vá para a igreja lá, eu quero a Diana aqui. Aqui tem que ter dança. Deus é tão maravilhoso que a Jaqueline, ela antes de aceitar Jesus, ela pensando: Deus, eu acho que eu não vou. Vocês não estavam aqui, não ouviram o testemunho da Jaqueline. A Jaqueline, ela mora praticamente no terreno do inimigo. Todo mundo lá praticamente serve ao inimigo. E os parentes dela são mãe e pai de santo. E chegou o dia dela fazer a cabeça dela. E ela foi até o tio dela, que acho que é pai de santo. E o tio dela olhou para ela, mandou ela ficar no final da fila. Foi falando com cada jovem que ia fazer a cabeça. Chegou o tempo, né? Tendo todo um ritual. Pra, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, o diabo gosta de imitar as coisas de Deus. Estava até brincando que em cima do muro, eu falei assim: que demônio é esse? Metade é Jorge, metade é seu Jorge e outro, que demônio é esse? Ah, é porque é 2 em 1. Eu falei: como o demônio é sujo, né? Querendo imitar Deus, Deus é 3 em 1, o bicho é tão pobre que é 2 em 1. Que eu não tinha visto, é metade um demônio e metade o outro. Eu, Zé bobão, falei: isso aqui vai tudo servir, ó. E ele não me vê passando, não. Vou falar isso, ó. Ó, deixa eu te falar. Vão tudo servir a Jesus. Fecha aqui, Deus. Vai fechando. Fecha. Todo mundo vai servir a Jesus. Vai servir. Em nome de Jesus vai servir. Porque o nosso Deus é poderoso. Amém? Amém. E ela disse que ela estava na fila para fazer a cabeça. O tio dela botou ela no final. Falou com todo mundo. Quando chegou a verdade, falou assim: você não pode fazer a cabeça, não. Vai embora. Sai do terreiro. Ela ficou tão revoltada com a maneira que o tio dela falou, que ela foi na avó. Aí a avó dela falou: não, você não pode fazer a cabeça, não. Sai do terreiro. E ela começou, né? Ainda tem mais aí, umas coisas aí que ela falou aí. Tal de homem de branco. Vocês conhecem? Aí ela começou a falar: vou lá na igreja da Juliane, vou ver como é que é. Acho que eu vou aceitar Jesus. E Deus usou a Marluce, porque eu olhando para ela, eu pensando assim: um tempão que não pergunta nessa igreja se a pessoa quer aceitar Jesus. E olhando para ela, falei: não vou fazer igual o João, não. Porque o João é demais, né? Já faz a pessoa aceitar, já bota o violão na mão. Já vai pegando o nome para a carteirinha. Mas eu olhando para ela, eu falei: vamos mudar a bênção apostólica. A Marluce: espera aí, pastora. Aí o que eu não fiz, porque eu achei, Marluce veio e confirmou, né, Marluce? Alguém quer aceitar Jesus, jovem? Já foi com o endereço. A menina: eu estava em casa falando isso, não foi, Marluce? E já veio, quando ela começou a falar, sabe o que Deus deu para ela? Ela disse que está se vendo dançando. E ela falou: Juliane, Deus está me mostrando dançando. Na sua igreja tem dança? Aí eu falei: Jaqueline, eu tenho orado pela tua vida há tanto tempo e tu não sabe. Deus manda um líder de dança, que a Diana gosta de dança. E ela queria ficar na paz e vida. Eu: não, filha, na nossa igreja vai ter dança. Agora já está indo ali. Não, filha, na nossa igreja vai ter dança.
Pergunta para Deus, porque Deus quer te capacitar. E é desse jeito, Tayane. No dia que você achar que você está preparado para fazer, pode crer que teu coração está cheio de soberba. Eu lido com gente soberba 24 horas. É horrível. Gente que acha que já aprendeu tudo, que não tem mais nada para aprender. Eu aprendo o tempo todo, irmão. Eu aprendo com criança. Jana me corrige. Eu falei, é verdade, filho. Isso aí, falou aí, é isso aí mesmo. Tu aprende o tempo todo. Vou falar uma coisa que talvez para você seja bobeira, mas para mim não é. Amanhã vai vir uma menina cortar a unha da minha mãe. A unha da minha mãe está enorme. Eu não sabia que podólogo corta a unha. Para mim, cuidava só do pé. E eu falei, aí, se eu fosse soberba? Eu falei para ela. Eu falei, eu não sabia que podólogo cortava a unha. A unha da minha mãe está grotesca, porque para mim era manicure. E quando eu falei, a manicure falou, não, a gente não corta essa unha, senão é complicado. E alguém me falou, podólogo corta. Ou seja, aprendi. Tô velha pra caramba, mas aprendi que podólogo corta unha. Cuida de unha. Eu não sabia, Zanza. Vou mentir, dizer? Eu sei que todo mundo provavelmente sabia, mas eu não sabia. Então, coloca no teu coração. Se eu acho que eu não sou capaz, eu sou a pessoa certa. Foi por isso que Deus me escolheu. Como João Batista falou, que diminua eu, para que ele apareça. Só que para terminar, eu estava numa igreja, já falei isso, mas Deus me deu ali. Deus me deu um momento também que eu estava muito quebrada. Eu estava deitada na minha sala. Tem muita gente que bate a beça nessa música, mas eu sei o que Deus falou comigo. Aqui passa muito carro, moto, é uma barulhada danada. Hoje está menos porque está chovendo. Eu estava deitada ali na minha sala. O que os outros podem fazer para te matar, vão fazer. O diabo vai fazer. Às vezes tu não tá nem fazendo nada, Tayane, mas já tem gente te matando porque o diabo sabe o que tu vai fazer e já está querendo te pedir. E eu quebrada lá, eu botei uma perna em cima do sofá, outra, eu oro assim, tá? Eu falei, Deus, olhando pro teto, tu não tem pena não de me ver assim, desse jeito, desse estado? E daqui a pouco eu comecei a chorar, porque por mais que você brinque, tá doendo. Tava brincando, mas tava doendo. E eu comecei a chorar. Nisso que eu comecei a chorar, um silêncio absoluto. O rádio estava ligado e eu só comecei a ouvir como... Eu não ouvia nada, eu só ouvia música. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Quando o louvor acabou, eu comecei a escutar os barulhos. E então eu pensei assim, Deus, tu tá me dando esse louvor, né? Para eu segurar e sair, para conseguir chegar, tu tá me dando esse louvor como uma palavra de Deus para eu me firmar nisso aí. É uma promessa de Deus na minha vida, essa música. E aí, irmão, se você me ver cantando bem uma música, pode crer que no mínimo eu já botei mais de 20 vezes. Tem gente que não aguenta, porque eu fico repetindo até cantar junto com a cantora. Comecei a ensaiar, né? Então, só dava eu. Aí fui nessa igrejinha pequenininha da Meire. Chegou lá, onde eu ia, Deus começou a usar profeta com essa música para confirmar. Aí a menina falou assim, me acompanha, irmãos, vamos cantar o Agir de Deus é Lindo. Aí eu, minha música, Deus está, né, falando comigo. Aí ela começou a cantar. Ela cantou tudo errado. Não conseguia acompanhar a cantora. Ela errava a letra, cantava para frente, para trás. Aí eu pensando, Deus, ela está acabando com a minha música. Deus me mostrou em visão na hora. Começou a subir da perna dela, tipo uma neblina, e começou a envolver, e ela sumiu naquela fumaça, seu Roberto. E eu ouvi a voz de Deus. O louvor dela está subindo, o teu não sobe, porque teu coração está cheio de soberba. Eu estava cantando direitinho, estava cantando bonito pra caramba, mas não estava agradando a Deus. Meu coração estava cheio de soberba. Por isso que eu falo, continue cantando, porque eu aprendi com Deus que não é porque está cantando bonito, é se está vindo do coração. Se eu não estou dizendo para vocês não ensaiar não, pelo amor de Deus, mas tem que ser o nosso melhor para Deus. Está entendendo o mistério? É o nosso melhor. Então eu vou ensaiar,
Mas não adianta eu cantar bonito se não for o meu melhor para Deus. Se eu estou fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, como a faxina que os outros faziam para o pastor ver. Por que sentiram a presença de você? Porque você canta bonito, Tayane? Não. Porque você faz melhor. A Tayane separa os louvores que vai cantar, né, Tayane? Anota no papel antes de vir para o culto. Eu peço a Deus a palavra antes do culto começar. Você sabia que eu passo o dia inteiro cultuando o Senhor? Aqui eu só complemento. Eu passo o dia inteiro louvando. Bíblia eu estou dando uma vacilada. Deus tem me puxado a orelha. Eu tenho lido pouco. Ele quebrou o controle da minha televisão. Falei, né, Maria? Eu estava viciando em monte e criminal. Quando vi o dia tinha acabado, eu não tinha lido a Bíblia. Aí Deus ontem foi e quebrou o controle. Passei o dia inteiro lendo Bíblia hoje, fazendo as coisas da minha Bíblia. Quebrou o controle. Mas é desse jeito. É o seu melhor para Deus. Amém? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Desculpa eu falar hoje, mas eu tinha que falar isso, porque amanhã a gente vai estar bem na foto. Amém? Na foto do poço que cavamos. Amém?